Eu vou confessar que eu já estava um bocado nervosa para gravar este vídeo e agora o cabelo decidiu boicotar-me, tá? Assim, tipo, ficou com um volume que ninguém explica, mas eu prometo que no fim do vídeo vai ter menos 30% de volume do que tem agora. 30%! Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal e muito bem-vindos para este que vai ser o primeiro vídeo de um formato novo que, como já perceberam, chama-se Maquilha e Fala Sobre. Como já perceberam, o tema de hoje vai ser a série Bridgerton, mas antes de passarmos para o vídeo vou só fazer duas coisas. A primeira é o normal, eu vou começar por pedir, se ainda não subscreveram o canal, por favor façam-no aqui abaixo. Não se esqueçam também de clicar like aqui no YouTube porque é super importante e passem também por lá pelo meu Instagram que eu fico super agradecida. E a segunda coisa que eu vou fazer antes de passarmos para o vídeo em si é tentar contar-vos mais ou menos como é que surgiu toda esta ideia de criar este novo conceito ou este novo formato aqui para o canal. Então, sem peneiras nenhumas, isto não é um formato super original e com certeza já há outras pessoas que fazem e com certeza é um maquilha e fala normal, só com a particularidade de haver um tema específico sobre o que é que vamos falar. A ideia surgiu, na verdade, fui eu e o Rui, mais ou menos, que formulámos esta ideia no outro dia quando íamos a caminho de ir votar. Nós fomos daqui de casa até à embaixada para votar e íamos a conversar no metro e tal, de uma cena que fosse mais de entretenimento e não sei o quê, que pudesse falar. Eu vi a série e o Rui só viu assim meio na diagonal, mas ele sabe e também vive na internet, neste mundo da internet, e vê que há um monte de gente a falar e disse, podias fazer uma coisa, a falar sobre a série e não sei o quê. A dada altura, eu já ia tão embrenhada nos meus pensamentos, ele levantou-se e disse, olha, temos que sair aqui. E eu fiquei colada assim, sentada no banco do metro e só saí da estação a seguir e tive de voltar para trás. Mas pronto, foi mais ou menos assim que surgiu a ideia deste formato aqui para o canal. Eu fiz uma pesquisa, eu tenho 5 páginas, 4, de coisas que eu pesquisei e eu vou incluir alguns factos, algumas coisas engraçadas que eu descobri na internet e também um pouco da minha opinião pessoal sobre a série. Em relação aos produtos que eu vou estar a usar, eu não vou estar a falar deles, eles vão continuar a aparecer aí como aparece normalmente e também, se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar aqui em baixo que eu com certeza vou responder. Então agora eu vou prender o cabelo e vamos começar a nossa conversa sobre a série Bridgerton. E então, antes de passarmos a começar a conversar e a maquilhar, eu vou só dizer que há aqui um spoiler alert, porque isto quer dizer o quê? Se vocês chegaram aqui agora e ainda não viram a série, tenham em conta que eu vou falar de coisas que acontecem na série abertamente e por isso, se não querem saber o que é que vai acontecer, não vejam o vídeo, é o meu conselho. Então, para quem não sabe, com certeza quem está aqui sabe, Bridgerton é uma série que a Netflix lançou logo no começo deste ano e é, na verdade, inspirada nos livros de uma senhora que se chama Julia Quinn. São 5 livros que falam sobre esta família Bridgerton. E esta primeira temporada é toda baseada no primeiro livro que se chama The Duke and I, ou em português, porque também há a tradução, os livros traduzidos, chama-se O Duque e Eu. Portanto, são 5 livros que a senhora tem, que já lançou, e o primeiro livro chama-se O Duque e Eu, e então a primeira temporada da série é baseada no primeiro livro. Eu fui, entretanto, procurar alguns factos históricos sobre a série. Eu, por acaso, não sabia que uma data de coisas que eu descobri, mas a ação da série passa-se numa época que se chama Regency Era, ou em português, que eu vi a tradução, é a Regência Britânica, e é por altura do reinado do rei George III. O rei Jorge III foi, a dada altura da sua vida, dado como incapaz de governar, e então o príncipe regente, que era o seu filho mais velho, passou a estar na regência até o Sr. George morrer. E só depois do Sr. George morrer é que ele foi considerado rei. O Sr. Rei George
tinha vários problemas de saúde mental. Há teorias que defendem que foi porque ele perdeu a guerra da independência dos Estados Unidos. Mas o mais certo é que tudo tenha começado a piorar por altura da morte da filha Amélia, que diziam, ou há teorias que dizem que ela era a filha favorita deste rei Jorge III. E na série há assim uma cena em que ele está à conversa, uma das poucas vezes que aparece o rei, ele está sentado à mesa com a Queen Charlotte e ele tem tipo um desvaneio, porque pergunta-lhe pela filha e a filha já tinha morrido, e há aí um ligeiro toque sobre a filha, a menina Amélia. Uma coisa que na série acontece que na vida real não aconteceu é que quem ficou no poder foi o príncipe e não a rainha Charlotte, como se vê na série. Dizer-vos que The Social Season, ou só The Season, existia mesmo e aconteceu desde o século XVII até sensivelmente até 1958, quando a rainha agora no poder, a Elizabeth II, acabou com uma coisa que eu já vos vou explicar o que é, e também outra nota, um side note bastante incrível, é que se vocês viram ou têm interesse em ver a série The Crown, mostra um bocadinho da rainha a acabar com isto. Bom, mas este Social Season, ou The London Season, acontecia normalmente durante o verão, ou a primavera e o verão. E o que é que acontecia? As pessoas da nobreza inglesa, mas vinham das suas casas de campo para Londres, e esta season tinha um quê de político, porque todos os membros, ou quase todos os membros da House of Parliament, ou do Parlamento Britânico, participavam também aqui nessa social season. Mas a política não era o principal objetivo da social season. Esta season dava a oportunidade às pessoas, aos filhos da nobreza em idade casadoira, de se darem a conhecer e de serem apresentados na sociedade. As moças dessas famílias, chamadas as débutantes, um termo francês, que eu fui traduzir e em português dá estreantes, mas de francês para inglês eles traduzem como female beginner, ou seja, uma fêmea, uma menina que está a começar. E então essas meninas eram formalmente apresentadas à corte, à rainha, num baile conhecido por Queen Charlotte's Ball. E foi este baile que foi inicialmente iniciado é muito bom, pelo rei George III. Ele ofereceu este baile à rainha como prenda de aniversário e eles mantiveram sempre, e depois começou a transformar-se nesta grande cena da sociedade de apresentar as debutantes à sociedade e à rainha. Era o início oficial da season, era nesse baile onde as moças iam ser apresentadas à rainha. E foi este tal baile que foi abolido então pela rainha Elizabeth II. Esta season funcionava basicamente como um mercado de casamentos. Uma menina, uma debutante que chegasse ao fim da season sem um pretendente, ou sem o seu prometido, ou sem um potencial marido, era considerado um falhanço. Mas, como não poderia deixar de ser, os meninos, os homens, os rapazes, tinham mais tempo podiam ir a mais seasons. Eu acho, pelo que eu li, elas duravam tipo 6 meses. Era uma cena assim, não é 6 meses, mas era grande parte do ano. E então os rapazes tinham mais tempo, as per usual. Nós estamos a chegar ao último facto histórico que eu recolhi para nós e que foi o que me animou mais, que eu estou muito entusiasmada para vos contar, mas de certeza vocês já sabem, é que os scandal sheets, ou as fichas do gossip, existiram mesmo. E uma senhora em concreto, que chama-se Mrs. Krakenthorpe, foi ela que inspirou a personagem que nós hoje conhecemos como Lady Whistledown.
e eu fiquei muito entusiasmada. E inclusivamente existiu essa publicação tipo a da Lady Whistledown que se chamou The Female Tatler. Eu acho que é assim que se diz. E durou mais ou menos um ano, de 1709 até 1710. Agora, vamos passar para uma parte em que eu escrevi aqui que se chama opiniões e mais algumas coisinhas que eu descobri. Eu descobri aqui nesta parte do vídeo, vou-vos falar de algumas coisas que eu fiquei bastante entusiasmada em ter descoberto. E começar por uma que eu descobri, como vocês, logo no primeiro episódio, que comecei a ver, não é? Começou a dar aqueles créditos iniciais, ou whatever, o genérico, e logo no início aparece, quase a começar, das últimas letras que aparecem, é que entra a Julie Andrews. Para quem não sabe, a Julie Andrews ficou muito conhecida num filme, por exemplo, que é um dos meus favoritos do coração, que se chama A Música no Coração, mas fiquei muito shitex, porque eu gosto da senhora, e então quando vi o nome dela, fiquei logo bastante entusiasmada e depois percebi rapidamente que era ela que ia dar voz então à Lady Whistledown, porque acho que ela começa logo, já não me lembro, mas acho que ela começa logo a falar no início e então foi uma das coisas que eu fiquei bastante entusiasmada porque eu gosto da senhora e fiquei. Numa das minhas pesquisas encontrei que aparecem animais na série e não estão lá por acaso. Eu senti que estava de volta nas aulas de leitura e análise de imagem. Desculpa, isto é só uma parte. É que durante o mestrado, que eu não acabei, eu tinha uma cadeira que se chamava Leitura e Análise de Imagem e eu, quando estava a ler e a ver vídeos sobre este dos animais, parecia mesmo que tinha voltado a essas aulas. O primeiro animal que falaram, que aparece, que eu por acaso vou confessar não ter reparado até ter feito estas pesquisas, são abelhas. Elas aparecem logo no início. Eu acho que a primeira cena, ou logo um dos primeiros frames da série, é tipo uma abelha na porta da família Bridgerton. E nos livros, eu não li os livros, mas acho que no livro conta que o senhor pai da família Bridgerton morreu porque teve uma reação anafilática quando foi picado por uma abelha, e que o filho mais velho, o Anthony, ficou tipo meio traumatizado e com medo de abelhas. E outra coisa que eu vi também é mais na parte, acho que no último episódio da temporada, quando eles estão tipo já a dar aquelas últimas cenas antes da série terminar, aparece uma abelha que vai de um ramo de flores, ou da casota da carruagem, onde vai um casal que eu acho que até a Lady Whistledown que está a dizer que eles vão de volta agora para o country. E então a abelha sai da carroça do casal, já não sei se é das plantas ou se é daquela parte que tapa, e vai direto assim andar à volta do Anthony. E há duas teorias, que no casal pode simbolizar tipo fertilidade e o que é que as pessoas vão fazer para o country, né? Fazer os bebés, porque poliniza e ajuda as outras espécies a andar para a frente. E há também quem diga que vai indicar que daqui para a frente, talvez, quem sabe, o Sr. Anthony vá ser o senhor daqui para a frente na temporada seguinte, que seja o centro da história, mas isso eu já vos vou falar um tantinho mais a seguir. Outro animal também que aparece, que eu achei super engraçado, porque não tinha pensado nisso, mas depois de ouvir, parece que de repente faz uma luz incrível e tudo faz super sentido, é a borboleta, super associada à família Featherington, que é a família da nossa querida, da minha pelo menos, querida Penélope, e a explicação que eles deram para a família no geral é porque, por exemplo, as borboletas são um animal muito efêmero, não sei se é esta a palavra, mas duram pouco tempo, tem como é que se diz? Uma esperança média de vida, desculpem, estava difícil, mas tem uma esperança média de vida bastante curta em relação a outros insetos. Mas esta nem foi a parte que eu gostei mais de descobrir. O que eu gostei, não é de descobrir, mas tipo de abrir os olhos para ver. Mas se vocês repararem, a Penélope
ela usa muito borboletas no cabelo, tipo em colares e tal. E em relação à Penélope, dizem que pode querer ou que pode demonstrar tipo transformação, não é? Porque sabemos que a borboleta, para chegar à borboleta, tem que passar por um casulo e tem que ser uma larva, tem que ficar num casulo e só depois é que se transforma numa bela mariposa. E também pela questão da liberdade, que a borboleta não está presa e pode voar. No fim da série nós descobrimos que a Penélope é a Lady Whistledown. E que com esse facto dá-lhe a liberdade de ser e dizer coisas que ela, enquanto Penélope, não pode ou não tem a oportunidade de dizer. Outra coisa que eu também gostei imenso de descobrir, e nem sequer tinha pensado nisso, em relação ao guarda-roupa, é que se vocês compararem a família Bridgerton com a família Featherington, a família Bridgerton tem sempre a roupa assim, tipo, tons, cores muito mais sóbrios, muito mais neutros, e muito mais classy, se quiserem. E a família Featherington tem sempre roupa muito mais colorida, com muito mais acessórios, muito mais produção nos cabelos, e com isto eles querem contratar a diferença entre dinheiro que já existe e que vem de família com dinheiro de novos ricos. Outra coisa que eu também vi, que achei super curioso, é que, não sei se repararam, mas o nome dos filhos da família Bridgerton está por ordem alfabética, por ordem de nascimento. Há quem diga que há a possibilidade de haver uma temporada por irmão, mas eu tenho a sensação que a haver uma temporada por irmão será só dos 5 primeiros, porque só há 5 livros, não sei. Foi uma conclusão que eu cheguei sozinha, ninguém me disse, ninguém... Vamos entrar na parte da minha, eu, Sara Costa, opinião pessoal sobre algumas coisas da série. E eu até escrevi aqui, não julguem, contem a vossa, vamos ser todos amiguinhos, ok? Eu vou dividir aqui esta opinião por personagens. Eu não vou conseguir falar de todas as personagens, mas vou falar das personagens que eu gostei mais ou das que eu achei que foram mais relevantes para a história, para mim. Vamos começar a falar da querida Daphne. Muito queridinha, a moça, é o centro da história nesta temporada, como vimos. Sabe poucas coisas da vida. Graças a Deus pelas aulas de Biologia e pais de outra época. Estamos muito gratos. Ela não sabe nada da vida, está super encantada com a hipótese de ir participar na season. Se nós temos em posse de muito mais informação atualmente do que as pessoas daquela altura. Mas aquilo, o mais importante da vida de uma rapariga naquela altura, em especial naquela classe social, acho eu, se calhar estou errada, não sei, era casar e ter uma família e ter filhos. Aquilo está muito bem retratado, que tipo, o sonho dela era ter a sua própria família, ter a sua casa, os seus filhos, a sua amiguinha, não sei se eles chamam de empregada, já não lembro como é que eles chamam, aquela moça que lhe conta como é que são feitos os bebés. Empregada, aia de companhia, não sei. Mas a Daphne, ela vai evoluindo. Eu até acho que a maneira como... Foi uma boa... Lá está, é parte da minha opinião. Acho que ela foi crescendo, a personagem dela foi crescendo e até a postura dela vai mudando ao longo da série. Depois temos que falar do nosso querido Duque Simão, o Simon, que é o Duque da história, que eu até escrevi aqui que ele tem um pouco de daddy issues, não é? Ele tem dá aquela parte daquela problemática que ele tem com o pai, logo do início, não é? Que ele é criança e o pai percebe que ele tem aquele problema de ser gago. O Simãozinho, o Duque Simão, que é uma coisa linda de se ver, vamos concordar, ele é uma coisa muito bonita para lavar as vistas, e eu acho que isso também trouxe muita gente à série. Pessoalmente, e agora antes de falar da parte dos daddy issues, que eu introduzi, mas não estou a seguir, eu acho que pessoalmente, muito mais do que a nudez, acho que é tipo a maneira como esse tipo de cenas, não só as cenas de teor mais sexual, mas tipo aquela cena dele a lamber a colher e tal, a maneira como as cenas foram feitas deu assim mais um sex appeal à cena do que propriamente a nudez em si, acho eu. O que eu tive quase a dizer foi que o Simão tem lá os daddy issues deles, né? Que a criança era gaga e o pai andava à procura daquela perfeição que é
perfeitamente inalcançável, tanto na ficção como na realidade. Acho super querido a maneira como mostraram a relação que o Duque Simão, com aquela lady. Eu não escrevi o nome dela e não me lembro, mas eu vou deixar a carinha dela. A relação que eles criam dela o ter ajudado. Tipo, ela foi a pessoa que pegou na criança numa altura em que o rapaz tinha acabado de ficar sem mãe e ia ficar sozinho naquele mundo porque o pai era um bocado tonhó e achou que a criança não era perfeita, tipo, para os padrões que ele estava à espera. Ainda em relação à Daphne e ao Duque Simão, desculpem, eu estou a chamá-lo Duque Simão, espero que não fiquem chateados comigo, mas é só porque é um nome carinhoso, está bem? Achei super bonitinho a narrativa do faz de conta. Vamos fingir que somos um casal, vamos fingir que estamos interessados um no outro e isso vai trazer outros meninos a estarem interessados em ti. Foi muito fofinho, como se não todos soubéssemos como é que aquilo ia acabar. Mas eu acho que a narrativa deste estilo é super relatable. Quando somos adolescentes, toda a gente quer viver uma história muito linda e fazer o faz de conta e todos só nós é que sabemos o nosso segredo. Acho muito querido, eu não estou a gozar, hein? Eu adorei. Eu sou muito pirosa neste sentido. Mas sabíamos bem que aquilo ia acabar. I burn for you. E vimos bem que foi assim que acabou, não é verdade? Eles acabaram por burn um pelo outro e bem. E burn muito bem. E é nesta altura que eu vos quero também contar qual, para mim, Moamem, Sara Costa, foi a frase da série. E eu vou-vos ler a frase em inglês que eu escrevi aqui no meu papelzinho. E quem disse a frase foi a Queen Charlotte, por a altura que eles vão lá ter com ela, pedir para ela os deixar casar um com o outro. You are wise, but perhaps unusually lucky to understand friendship to be the best possible foundation a marriage can have. E foi a frase da Queen Charlotte. A tradução seria: vocês são sábios, mas quem sabe, estranhamente sortudos por perceberem que a amizade é a melhor fundação possível que um casamento pode ter. Tive também, vou ter de confessar, um pouco pena do príncipe da Prússia, da Alemanha, porque ele foi sempre super querido e nunca jogou sujo como o outro pretendente que o Anthony quis dar à Daphne logo no início, que era um bocadinho feio, coitado. E um bocado bruto também. Mas, ao contrário desse, o príncipe da Prússia foi sempre muito querido com ela e nunca quis passar-lhe a perna. Mas, como se diz, chegou a little too late e ela já estava apaixonada. Desculpem. Já estava um pouco apaixonada pelo Duque, não é? Mas quis aqui falar dele porque ele, coitadinho, era tão querido e foi assim meio que chutado para canto, não é? Então, a Eloise Bridgerton, aquela menina que não quer ser mulher porque perfeitamente não tem pachorra para a London Season e nem está muito interessada em casar, mas sim em ser uma mulher independente que tem as suas próprias ideias. Ela é o típico exemplo de que numa altura em que as mulheres eram eram aconselhadas a não pensar. Eu até acho que há uma dada altura que alguém lhe diz para ela pousar o livro porque senão vai ficar com as ideias confusas. Eu não sei se não foi a mãe que lhe disse. Ela mostra bem, ela é tipo um personagem tipo para todas as pessoas que já naquela altura queriam, todas as mulheres queriam se emancipar e ser independentes, e mesmo que dentro daquele estrato social fosse difícil, ela quis ser completamente diferente. E eu gosto imenso dela. Ela é uma das minhas personagens favoritas e vou confessar que ela foi sempre quem eu desconfiei que fosse a Lady Whistledown. A próxima pessoa que tenho aqui também para falar com vocês, que eu gostei muito, foi talvez ela e a Eloise, as minhas personagens favoritas, mais se calhar do que a Daphne, peço desculpa. E é a Penélope. Uma querida, com a típica narrativa do patinho feio, que eu acho que nós ainda não vimos em Cisne, mas que ainda vai estar a acontecer à medida que a série for avançando. Tive um dozinho dela, ela foi sempre muito, muito querida, foi a única pessoa que foi simpática com a Marina quando ela chegou lá à casa dos Farringtons, e a Marina acabou por tentar
inicialmente sem saber, mas depois foi já a saber, né? Porque a dada altura ela percebe que a moça está apaixonada pelo Colin, ainda assim ela para salvar a sua pele, não é? Quer andar para a frente com a cena do casamento, já que ela estava grávida e não tinha quem a ajudasse, né? Tenho muita certeza que este romance between a Penélope e o Colin vai ser coisa que ainda vamos ouvir falar, apesar de no final da temporada ele arrancou para a sua viagem, que ela tanto o incentivou para tentar afastá-lo da Marina ou tentar evitar que ele casasse com ela por saber que ela o ia enganar, né? Muito querida, aquela amizadezinha, tipo a narrativa da Daphne com o Simão, só que aqui neste caso só a Penélope é que sabia que estava apaixonada por ele, mas eu também tenho a sensação que ele deu assim uns sinais confusos. Não acharam? Tipo naquele primeiro baile ou no segundo que ele pede para dançar e ela fica toda não sei. Eu acho que ele deu-lhe uns sinais contraditórios, não é confusos, contraditórios. Adorei que ela, a Penélope, tenha sido, ou seja, a Lady Whistledown. Mas como eu vos tinha dito, eu nunca desconfiei da Madame de Lacroix como a Eloise. Achei sempre sim que era a Eloise a Lady Whistledown. Mas se calhar era demasiado óbvio que fosse a Eloise. De qualquer das formas, fiquei super entusiasmada por ser a Penélope, porque ela é tão querida e eu gosto muito dela. Falta-me falar da Lady Violet, a nossa Lady Violeta, a mãe Bridgerton. Uma queridinha, eu acho muito fofinha, mas meio mole. Não sei se foi só eu que achei, mas ela é muito querida. Uma viúva muito fofinha, quando ela diz que tem saudades do marido e a cena dela passar a mão na almofada vazia. Achei muito queridinho. Eu sou pirosa desta maneira e eu gosto destas coisas. Achei sim que ela era muito querida, mas lá está, um pouco mole. A filha perguntou-lhe as cenas, tipo aquela conversa que vai, mas que no fim quer dizer alguma coisa e não diz nada até ser interrompido. É uma coisa que me irrita. Aquela conversa que não é conversa, aquelas frases que não acabam e não sei o quê, mas a senhora é muito fofinha. Depois, só aqui para wrap quase tudo, dizer-vos que eu achei que os últimos episódios foram um bocadinho à pressa. Eu agora ultimamente tenho achado isto já de algumas séries, mas tipo o Game of Thrones, a última temporada foi à pressa. Mas desta, por exemplo, se nós formos ver, aquilo tem tipo 8 episódios, acho eu, a série. Até o episódio 5, ou seja, de 8 episódios, até o 5, sobraram 3, foi a problemática de estamos a fingir que somos um casal, demos um grande beijoca laroca no meio do jardim, vamos casar. Ótimo. No 5 casam e não sei o quê, e depois os últimos 3 episódios é para resolver o resto de tudo. Ele disse que não pode ter filhos, ela descobre que afinal não é uma cena física, mas é ele que não quer ter filhos, ela descobre como é que se fazem os filhos, e tentam enganar, não sei o quê, e ela fica grávida, tem a criança e a outra é a Lady Whistledown, e acabou. Não sei, a ideia que eu tive foi que acabou um tantinho à pressa. Outra coisa que eu acho que é super importante dizer, que eu escrevi assim, eu escrevi aqui nas minhas notas em sílabas, fabuloso. E depois escrevi clap, clap, clap. A banda sonora da série é incrível. Eu não sei se foi feito de propósito para a série, mas achei tipo fabuloso. As músicas pop, assim um som bem clássico e super, super incrível. Só dizer para quem não sabe que a segunda temporada já está confirmada. Yay! E dizem, e também por a história da abelha que eu vos contei lá no início, que há uma forte possibilidade de o Anthony ir ser a estrela, entre aspas, da segunda temporada. O que é que acham? Acham que vai ser o António? Ou acham que... não sei. Não sei quem será, mas estou muito curiosa para ver. Eu quero saber tudo o que é que vocês acham. Viram a série? Gostaram da série? Qual é que foi a vossa opinião? Acham que vai ser o António a estrela da segunda temporada? Quero saber tudo! E o vídeo foi isto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ter de vos confessar primeiro que há muito tempo que eu não me sentava aqui nervosa para gravar um vídeo. Há muito tempo que eu não gravava
um vídeo inteiro com as mãos geladas, mas eu quero dizer-vos que eu gostei muito de gravar este vídeo, eu adoro, eu tenho uma cena por pesquisar coisas e saber contar coisas e saber o porquê de algumas coisas e eu gosto muito. Antes de me ir embora, eu quero pedir-vos, por favor, se gostassem de ver algum tema aqui neste nosso novo formato de Maquilha e Fala sobre, não precisam de ser séries ou filmes ou alguma coisa que vocês gostassem de ver retratado, escrevam aqui abaixo, eu vou continuar com algumas coisas que eu acho que possam trazer pessoas a clicar nos vídeos, que foi a ideia do Bridgerton, foi ser um pouco oportunista, se quiserem, aproveitar o momentum da série que toda a gente está a falar, para também dar o meu cunho pessoal, se quiserem, aqui naquilo que eu acho sobre a série. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que tenham passado aqui um bom tempo comigo. Se descobriram alguma coisa sobre a série que não viram retratada aqui, por favor, escrevam aqui abaixo e contem o que é que vocês acharam da série e se têm alguma teoria fabulosa para nos contar a todos. Eu quero agradecer-vos de coração por estarem aí, dizer-vos que sim, mais uma vez, me podem continuar a seguir lá em todo lado, no Facebook, no Instagram e por favor não se esqueçam de subscrever aqui o canal, de fazer like aqui no YouTube porque isso ajuda-me muito. Mais uma vez e de coração agradeço-vos por estarem aí e eu vejo-vos no próximo vídeo.